loucura, hein? Bom dia. Muito bom dia nesse sábado. Bom dia, Eric. Bom dia, Gui. Érica Maria. Samanta, Mieco, Eric, mamãe. Ju. Isso aí, bom dia a todo mundo. Bom dia, Greg, Marcela, Ginny Boy. Vamos entrando, chama todo mundo. Olha o Gui na área também. Começamos em um minutinho, hein? Ai. 40 segundinhos já começamos, hein? Segundinhos. Bom dia, Fernando, investidor da Zarábia, o Mariucci, Josiane, Gunter, grande Gunter, hein? Vamos nessa? Quem que já tá com o cafezinho aí, hein? Eu. Você já tá com o café, Kaique? Aí é coisa de louco, hein? Hoje você não tá com preguiça, Kaique? Não tá com sono, Kaique, hoje? Você não vai vir com esses incentivos fortíssimos de manhã. Pois bem, vamos lá. Hoje é o nosso sexto dia do desafio. Antes de mais nada, eu queria dar os parabéns para vocês que estão aqui no sábado e que estão aqui no horário, né? Porque ao longo da nossa live vão chegar mais pessoas, é claro. Sempre chega. Mas vocês estão aqui no grau máximo de comprometimento. Vocês estão aqui no sábado por opção, vocês estão sendo leais ao que vocês mesmos se comprometeram a fazer e vocês estão aqui no horário. Então isso daqui é assim, é realmente um sinônimo e um exemplo de consistência e disciplina. Parabéns para vocês que estão aqui nesse momento, ok? Muito feliz por vocês, meus parabéns, tá? Agora vamos lá, pois bem. Ontem a gente... Pô, a live foi incrível ontem, né? A live foi incrível, a gente fez ali algumas coisas com moedas, a gente mostrou um pouco da exponencialidade, da bola de neve dos investimentos com moedas. Hoje eu vou te mostrar alguns pilares principais dos investimentos, tá? Através também das moedas. Vou continuar compartilhando, né? A gente tem 3 coisas pra gente falar hoje. Talvez não dê tempo pra gente falar de tudo, tá? Tem 3 coisas pra gente falar hoje. A primeira, ontem a gente começou a compartilhar um pouco do que eu acho, né, que me trouxe no patamar financeiro que eu cheguei. Alguns insights que podem ajudar para vocês. Lembra que eu comecei isso ontem? Vocês querem que eu continue falando sobre isso hoje? Porque eu tenho aqui 23 tópicos que as pessoas falaram que elas acham que me trouxeram até aqui. E eu tenho 9 tópicos meus que eu acho que me ajudaram a chegar até aqui. Vocês querem que eu continue fazendo isso? Então isso aqui é uma parte da live, se vocês quiserem, tá? Algumas coisas eu vou falar, querendo ou não, outras se vocês quiserem, tá? Outro ponto da live importante é que a gente tem 4 pilares importantes nos investimentos, né? Então eu tenho 4 torres aqui de moedas e a gente vai falar sobre isso. Vai ajudar vocês em relação à base de dinheiro e de investimentos, tá? Então isso aqui é a segunda parte da live. E a gente também tem uma outra parte onde a gente vai trazer um dos exemplos mais icônicos que eu já falei na internet, né, que era o caso da Lady Gaga e do Will Smith, só que sob uma ótica financeira e olhando também para as moedas, para deixar tudo mais lúdico, para facilitar, né, o entendimento e o nosso aprendizado aqui, tá bom? Então essas são as 3 partes da live, tá? Vocês querem então que eu compartilhe isso daí? Que você... Tá bom, beleza. E hoje é 6/12, né? Então hoje é a live 6/12. Então já estamos aqui na metade do caminho, tá?
Vamos nessa? Olha só, ontem eu cheguei, né, ali no ponto 6, que as pessoas dizem, tá? Então eu vou fazer uma introdução aqui. O 7º ponto que as pessoas dizem, né, que lembrando que ontem eu rodei os... Foi ontem, né, Dani? Foi o escritório? Ou foi ontem? Não, foi anteontem. Anteontem, verdade. Anteontem eu rodei o escritório perguntando para pessoas próximas, né? Eu chegava, sentado do lado da pessoa e falava assim, olha, por que você acha que eu atingi a minha liberdade financeira, né? Por que você acha que eu atingi algum resultado financeiro, né? E as pessoas citavam 3 coisas, eu sempre pedia 3 coisas, tá? Vou tirar os comentários um pouquinho e já eu volto aqui com os comentários. E aí, uma pessoa falou o seguinte, encontrou uma oportunidade de mercado que poucos faziam bem, tá? E faz muito sentido isso daqui, porque não adianta você ser o cara mais esforçado de todos, né? Uma pessoa apaixonada pelo que faz, fazer muito bem o que faz, né? Se no seu mercado você tem muita competição e não tem dinheiro no seu mercado, tá? Então, às vezes, você pode ser a pessoa certa, fazendo tudo certo, mas no mercado errado, né? E o mercado errado, é claro que sempre existe a disrupção possível do mercado, né? Mas será que você vai ser o cara que vai disruptar o mercado? Que vai mudar completamente o modelo, né, do mercado de remuneração? Talvez não, tá? Então, o caminho onde a relação de esforço e retorno ele é melhor, geralmente é no mercado onde você tem muito dinheiro, tá? Então, por que as mentes mais brilhantes elas estão no mercado financeiro, geralmente? Porque quando você tem um prêmio muito grande a ser conquistado, você atrai mentes brilhantes, tá? Então, quanto maior o prêmio, maior a competição e as mentes brilhantes que são atraídas. Então, se você consegue encontrar um mercado que é bem remunerado e você tem ainda pouca competição, foi o que aconteceu comigo, você ganha dinheiro muito mais fácil, tá? Então, pensa que quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, por mais que o mercado financeiro fosse muito bem remunerado, o mercado de atendimento a cliente estava sendo transformado. Porque, pô, para pensar, até hoje, né? Quer ver? Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Quem aqui tem um gerente de banco e investe pelo banco? Me diz aí. Quem aqui investe pelo banco e tem um gerente de banco? Porque pensa que até hoje a maioria das pessoas investem pelo banco, tá? E o gerente de banco, ele claro que ele ganha bem comparado ao mercado, mas ele ganha mal comparado a alguém que vai atingir a liberdade financeira relativamente mais cedo, tá? Dificilmente um gerente de banco vai se aposentar antes dos 50 anos, tá? Antes dos 55 anos e se aposentar bem, né? Atingir a liberdade. Então, quando eu comecei como assessor de investimentos, a gente não tinha 1000 assessores de investimentos no Brasil. Então era um mercado que estava em transformação, eu entrei nesse mercado. Claro que foi difícil porque era um mercado em transformação, mas tinha muito prêmio para ser recolhido, tá? Mais para frente, 7 anos depois, eu fiz a mesma coisa. Eu fiz a mesma coisa no mercado de investimentos na internet, tá? Então, claro que o mercado da internet é muito escalável, o mercado de finanças tem muito dinheiro, e aí eu fui para o mercado da internet falar sobre isso e não tinha muita gente fazendo isso bem, tinha pouca gente. Quando eu comecei, né, os maiores canais de YouTube tinham 20, 30, 40, 50 mil seguidores no máximo. Então era um mercado muito pequeno, com muita grana envolvida em transformação. Então, isso daqui me ajudou sim a ganhar dinheiro. Encontrar um mercado em transformação com grana envolvida. E aí eu fui um dos precursores, e aí eu também fui um dos que recolheu o prêmio. Tá? Então é importante entender isso daqui. O 8º ponto, tá? Que falaram para mim foi a consistência. Eu fui um cara muito consistente mesmo, né? No mundo do trabalho. Né? Então, quando eu era assessor de investimentos, era 100 ligações por dia, era 5 reuniões por dia. Né? 100 ligações por dia ou 5 reuniões por dia durante 7 anos, e aí eu consegui atingir minha liberdade. No mercado da internet, eu sempre gravei 2 vídeos por semana, tá? E com o passar do tempo a gente colocou podcast junto, palestra, etc. Então, né, eu fui um cara que há 7 anos mantém uma consistência de produção de conteúdo. Tá? A consistência me ajudou. Então, quando você vê alguém com um corpo muito fitness, essa pessoa ela tem uma consistência muito bacana. Tá? Quando você vê alguém com muito dinheiro e uma carreira sólida, essa pessoa tem muita consistência também. Então, você geralmente vai ter que ter consistência nas áreas onde você busca atingir resultado. Tá? Então, se você não tem consistência nas áreas que você busca atingir resultado,
Só a motivação, a vontade de fazer não vai te transformar, tá? Então eu fui consistente. Timing certo, acho que mais ou menos, disciplina, valor que agrega nos outros. Ó, o 13º ponto, o Kaique e que passou para mim, achei muito interessante. Aliás, eu vou postar depois os que eu não estou falando nos stories, tá? Vou postar nos stories depois. Mas o Kaique, ele falou uma coisa e que eu concordo muito. Ele disse que eu aprendi e apliquei muito rápido, tá? E deixa eu falar sobre isso, quero que vocês prestem atenção aqui, que é importante. Eu sempre fui uma pessoa que eu aprendi muito rápido, tá? Então, se alguém me ensina alguma coisa, eu aprendo, tá? Mas quando você aprende, você nunca absorve tudo, né? Você sempre absorve uma parte do que a pessoa fala. Então, para pensar. Eu tô aqui te ensinando alguma coisa. O que você vai fazer com o que eu tô te ensinando agora, tá? Imagina que do que eu tô falando, você vai absorver de 10 a 30%, tá? Você vai absorver de 10 a 30% do que eu tô falando para você agora, tá? O ponto é, provavelmente, muitos de vocês não vão aplicar nada do que eu tô falando e vocês não vão falar com ninguém sobre esse assunto. Então, vocês vão absorver de 10 a 30% de 1 hora de conteúdo que eu tô passando, tá? Então, vocês vão absorver aqui de 6 minutos até, sei lá, até 18 minutos. Então, vocês vão ficar 1 hora comigo para absorver de 6 a 18 minutos de conteúdo, tá? Eu, numa posição como a de vocês, eu absorvo esses de 6 a 18 minutos de conteúdo, só que logo depois eu aplico isso daí na minha vida, eu aplico isso aqui na minha vida, então eu vou absorver mais conteúdo, e aí eu ensino. Então, uma das coisas que poucas pessoas falam, mas é um dos meus grandes poderes, é porque tudo que eu aprendo eu venho ensinar para vocês. Então, o fato de eu ensinar para vocês me faz reter muito mais. Entende? Então, se alguém me ensina alguma coisa, eu venho aqui e ensino para vocês aqui nessa live às 6 da manhã, cara, eu retive muito mais do que eu aprendi. Então, a gente começa a competir de uma forma desleal, porque você absorve de 6 a 18 minutos que você aprende, eu absorvo 40 a 50 minutos do que eu aprendo, com o mesmo tempo de aprendizado. Tá? Com o mesmo tempo de aprendizado. Então, eu sempre fiz isso de fato. Eu tenho a ânsia de compartilhar com as pessoas. Eu sou o fofoqueiro construtivo, né? Eu sou o fofoqueiro construtivo, porque eu quero compartilhar com as pessoas o que eu estou aprendendo. E eu lembro que uma vez, né, eu recebi um feedback negativo de um amigo. Um amigo, ele chegou para mim e falou, pô, tudo que você descobre, tudo que você aprende, você acha que é a melhor coisa do mundo. E geralmente não é. Ele tava bravo comigo, porque eu tinha descoberto o Flappy Bird. Já jogaram Flappy Bird aí? Flappy Bird? Pô, você nunca jogou Flappy Bird, Kaique? Aquele do prédiozinho? Tá sacanagem. É o do peixinho, que vai no cano, tipo do Mario. Ah, tá. Quando eu descobri o Flappy Bird, achei aquilo uma loucura. Você lembra, Dani? Você era bom no Flappy Bird? É horrível. Cara, eu viciei nesse negócio e aí eu comecei a compartilhar como se fosse a melhor coisa do mundo, né? E aí, nesse dia, ele falou, pô, tudo que você compartilha, você acha que é a melhor coisa do mundo? Tá? E por mais... Eu tenho isso de me inspirar muito nas coisas, eu fico muito empolgado, né? Mas isso aqui me ajuda a reter. O fato de eu ser uma pessoa que compartilho muito, né? Ser o fofoqueiro construtivo, isso daqui... Ah, é passarinho, não é peixinho, cara. Parece um peixinho que voa aquele negócio, vai. Parece. Não é? Em minha defesa, parece o peixinho do Mario, cara. E aí isso aqui me ajuda a reter, tá? Então, o que o Kaique falou de aprender a aplicar muito rápido, eu realmente fiz e me ajudou, tá? 14, né? O Kaique falou também faz muito sentido. Ele falou admirar as pessoas maiores que eu. Então, olha só. Quando você inveja alguém maior que você, o que acontece, né? Tem gente que entra aqui na live, vocês sabem disso, vocês estão comigo há bastante tempo. Tem gente que entra aqui na live e fala, ih, olha esse cara aí é um não sei o que lá, e começa a me xingar, começa a falar um monte de coisa e tal. Então, o cara que inveja, ele vai entrar aqui na live e vai ficar xingando. Fala, ih, olha o óculos dele, olha isso, o cara é 4 olhos, o cara não sei o que lá, o cara, sei lá, vai falar um monte de coisa aí, não é? Esse cara, ele vai entrar e vai usar o tempo dele para jogar ódio pra fora. Por quê? Porque esse cara, ele tá com a boca cheia de cocô. Esse cara tá com a boca cheia de cocô, aí ele precisa sair, aí ele cospe cocô. Ele cospe cocô nos outros, é isso que esse cara faz. O cara que admira os outros, ele entra aqui na live e fala, caraca, olha esse cara. Putz, olha que legal, Thiago. Olha o resultado que ele tem. Olha que bacana. Olha o que ele está construindo. Então, o cara que admira, ele vai olhar para o lado bom e ele vai querer
ter, ser, parecer ou fazer alguma coisa parecida com esse cara que está aqui na live falando. Então o cara que entra para invejar e cuspir cocô, esse cara aqui ele nunca vai conquistar alguma coisa que essa figura conquistou, né? O cara que admira, ele vai criar caminhos para chegar aonde ele quer. Então o que eu sempre fiz na minha vida é admirar as pessoas maiores do que eu. Sempre. Então, eu lembro que um dia eu estava na live com o Alexandre Birman, né? O dono da Arezzo, bilionário e tudo mais. Eu falei, Birman, porque por mais que a gente diga, não é tão simples você não invejar as pessoas. Fala a verdade. Não é fácil, né? Às vezes você olha e fala, caraca, como que esse cara conseguiu fazer isso e eu não? Isso é um absurdo, né? Então às vezes você inveja mesmo. E aí eu lembro que eu estava com inveja de uma pessoa, né? E eu falei assim, Birman, como trocar inveja por algo positivo? Como tratar isso? Ele falou, simples, troca inveja pela admiração, né? Ao invés de eu quero ter o que essa pessoa tem, né? Ficar feliz pelo que essa pessoa conquistou, né? E ao você trocar inveja pela admiração, você pode conquistar também, tá? Então, e aí é muito interessante, né? Quando eu acabei de abrir para vocês sobre uma inveja que eu tive, muitos de vocês pensam assim, pô, olha esse cara aí, ele tem inveja, o Thiago tem inveja. Mas somos humanos. E você tem que dar luz aos seus problemas, tá? Porque quando você dá luz aos seus problemas, você não deixa as trevas consumir a sua vida. Tem problema? Se abra com um amigo, se abra com um relacionamento, se abra com alguém. A pior coisa que tem quando você tem um problema é você se isolar e ficar sozinho. Porque aí a sua mente começa a trabalhar de uma forma que você começa a fazer cagada. Você começa a se envolver com um monte de coisa que eu não vou nem falar aqui. Então, tem algum problema? Dá luz para isso. Por isso que a gente precisa de amigo e gente próxima. A gente precisa poder se abrir. E um dos maiores presentes que eu recebi, né, no final do ano passado para cá, foram pessoas que já existiam e que eu senti a liberdade de começar a expor problemas e vulnerabilidades para essas pessoas. Né? Cara, como é gostoso você poder ter um amigo que te apoia. Isso é muito legal, tá? Você ter um relacionamento que te apoia, você ter alguém que te admira e que te ouve. Isso é muito bom. Às vezes é desconfortável, mas te evita cagadas. Isso é incrível, tá? Então, né, eu sempre fui uma pessoa que admirei pessoas maiores do que eu, tá? Eu vi aqui na live agora o Fernando Vasconcelos, né? Um cara, foi ele que na época me levou para XP, né? Pô, um dos executivos mais incríveis que eu conheço. Eu admiro o Fernando, muito maior do que eu, né? Um cara com muito mais experiência e eu aprendo com ele muitas coisas, né? Não vou invejar o que ele é melhor que eu, vou admirar o que ele é melhor que eu. Já o Kaique eu queria poder dizer o mesmo, mas felizmente não vai rolar, né, Kaique? É porque eu invejo muito o Kaique. É a loucura, o Kaique é inatingível. Falando em invejar o Kaique, cara, será que alguém consegue um refil da amizade aqui, cara? Valeu. Tá? Então, beleza? Teve esse ponto. Cara, 17º ponto que uma pessoa falou aqui é cara de pau. Eu fui cara de pau, né? E, cara, eu fui cara de pau demais na minha vida, né? E isso daqui foi muito difícil pra mim. Eu saí muito da zona de conforto, assim, cara de pau. E eu falei, me dá um exemplo. E essa pessoa me deu um exemplo. O exemplo foi um dia que eu tava na XP, inclusive. Eu cheguei um dia lá na sala do Benchimol, né? E eu falei assim, Benchimol, eu quero ser seu sócio. Aí ele olhou e ele começou a dar risada. Ele falou, pra você ser meu sócio, você vai ter que me incomodar muito. Ai, como era cara de pau, né, cara? E, enfim, depois aconteceu. Eu acho que eu incomodei muito ele na época. E eu fui cara de pau de várias formas, né? Eu ligava todos os dias, 100 ligações por dia, recebia 99 nãos, às vezes 100 nãos, né? E eu era um cara, eu tenho problemas, né? Em relacionamento com pessoas, em abordagem de pessoas, né? Eu sou o cara que eu não chegava em meninas na adolescência, quando era jovem, por exemplo, né? Eu não fazia nada disso. Eu não conseguia puxar assunto com amigos, assim. Era muito difícil pra mim. Então eu era muito cara de pau, só que me doía, né? E me doía demais. Mas é que eu odiava tanto, né? Assim, a posição financeira que eu ocupava e que eu precisava me mover. Então ser cara de pau me fez crescer. E ontem eu estava conversando com a família Barsi, né? Eu tava com a Luísa Barsi ontem, né? E ela estava falando que o pai dela, que é o Luiz Barsi, que é o homem mais bem sucedido no Brasil, né?
em termos de investimento em bolsa. Obrigado, cara. Ela falou que o Barsi, que chegou agora há pouco a ter 4,2 bilhões de reais em ações, ele não queria ficar rico, ele só não queria ficar pobre. Ele não queria ficar pobre, ele não aguentava mais ser pobre. Tá? E qual que é a diferença de você querer ficar rico e você não querer mais ficar pobre? Você pode ver que as pessoas mais ricas do mundo geralmente não são as que querem ficar ricas, são as que não querem ficar pobres. Por quê? Porque a pessoa que ela quer ficar muito rica, essa pessoa ela não está pensando na construção, na base, da solidez das coisas. Ela está pensando no dinheiro rápido. Pode ver, na internet, as pessoas que falam sobre ficar rico são as pessoas que geralmente elas procuram dinheiro fácil. São as pessoas que elas querem entrar em tudo que é mercado de aposta esportiva, criptomoeda. De novo, nada contra esses mercados, né? Mas tem uma vertente desses mercados que é ruim, tá? Que é quando você entra na ganância. Mas você pode ver, entra em marketing digital, criptomoeda, trade esportivo, pirâmide, cara, tem uma série de coisas. E de novo, não estou falando que tudo isso é ruim, porque eu invisto em criptomoedas, eu tenho tudo isso. Não tudo, mas eu tenho algumas coisas. O problema é que às vezes você usa, né, uma ferramenta dessas com o objetivo errado, tá? Então, a pessoa que ela quer ficar rica, ela vai acabar fazendo besteira muitas vezes, tá? A pessoa que ela não quer ficar pobre, ela é uma pessoa que ela vai criar um sistema, ela vai pensar em processo, ela pensa de uma forma sólida, uma base, tá? Então, ela não faz tanta cagada ao longo do tempo, e aí ela deixa os juros compostos trabalharem. Então é completamente diferente a mentalidade de querer ficar rico e não querer ficar pobre, tá? Eu era o cara que eu odiava onde eu tava, eu não aguentava mais não ter liberdade, tá? Pessoal, estão falando que tá travando muito, você tá travando muito aí, não? Não, né? Tá bom. Então, beleza, tá? Eu realmente fui muito cara de pau porque eu não queria mais ser pobre, não queria deixar de ter liberdade, eu queria poder fazer o que eu quisesse, né? E então é isso. O 18º ponto que me falaram é não ter medo de ser ridicularizado. Não ter medo de ser ridicularizado, né? Isso aqui é parcialmente verdade, né? Quem falou isso aqui foi o Gui. É parcialmente verdade porque não é que eu não tenho medo de ser ridicularizado, tá? É que eu faço mesmo sabendo que serei ridicularizado. É diferente, né? Então, olha só. Eu tenho pessoas que me admiram, pessoas que me elogiam, né? Pessoas que me modelam, mas eu tenho pessoas que me odeiam, eu tenho pessoas que me invejam, eu tenho pessoas que não gostam de mim, tá? E eu tenho pessoas que não me conhecem ou não têm uma opinião formada sobre mim, tá? As pessoas que não gostam de mim, essas daqui eu posso me vestir diferente, eu posso falar o que elas querem ouvir, eu posso mudar meu jeito de pensar, eu posso mudar tudo, essas pessoas vão continuar me odiando, tá? Por quê? Porque tem pessoas que elas querem te ridicularizar e elas vão te ridicularizar. Isso daqui não tem a ver com os seus erros. Isso daqui tem a ver com o seu sucesso, o seu acerto. Tem a ver com você dar cara. Tem a ver com você se expor. Então, no momento que eu decido me expor, eu já estou aqui sabendo que vou ser ridicularizado. Por uma parte das pessoas, por outra parte, eu vou ser apoiado. Tá? Então, esse ponto, por isso que é parcialmente verdade. Tá? 21º ponto aqui é o ponto de relação com pessoas, né? O João falou assim, poxa, você tem uma boa relação com pessoas porque você sempre diz que as pessoas precisam ouvir. Eu não entendo dizer que uma boa relação com pessoas, eu sou ruim geralmente com relação a pessoas. Mas o fato de eu dizer o que as pessoas precisam ouvir vai abrir alguns comportamentos possíveis, tá? Então eu não estou recomendando que você seja como eu nisso, mas tem alguns aprendizados aqui. Eu não sou uma pessoa muito... Uma vez me perguntaram nos stories, Thiago, eu queria ser seu amigo. Eu falei, não queira ser meu amigo, cara. Eu não sei se eu sou um bom amigo. Eu tenho dificuldade em cultivar relacionamentos, né? Mas eu geralmente falo o que as pessoas precisam ouvir. O problema é que eu falo sempre o que as pessoas precisam ouvir, mesmo que elas não queiram ouvir o que elas precisam, né? E aí, a cada 10 pessoas, você vai ver 8 pessoas ou 9 pessoas extremamente chateadas com o que eu falei. Porque dói, né? Dói você ouvir o que você precisa ouvir. Mas às vezes 1 ou 2 pessoas, elas entendem isso
como um feedback construtivo que vai fazer elas crescerem. E elas usam isso para crescer de fato. E aí quando isso dá certo, elas podem ou não ser gratas. E dessas poucas que são ou ficaram gratas, né? Daí vem um pouco de relacionamentos que me ajudaram a crescer, tá? Então, por isso que eu tenho, acho que, pouca sensibilidade para isso nas pessoas. Eu sempre falo que as pessoas precisam ouvir. Na minha concepção, o ponto é que também nem sempre eu tô certo, né? Então, eu sou muito direto e objetivo. Acabo machucando algumas pessoas, mas algumas poucas acabam crescendo muito por causa do que eu disse. Isso daqui me ajudou sim a crescer, porque algumas dessas pessoas são pessoas próximas até hoje que me ajudaram também, me contribuíram nos negócios e em várias outras áreas da vida, tá? E aí, né, só mais um ponto que as pessoas citaram antes de eu falar os meus. As pessoas citaram que eu sou leal, né? Eu sou uma pessoa leal, né? E tinham me falado antes que eu me cerquei de pessoas leais. E eu falei para vocês ontem, né? Eu não me cerquei de pessoas leais. Eu fui leal às pessoas que estavam cercadas, né? As pessoas que estavam ao meu redor. E essas poucas pessoas que me entregaram a lealdade de volta, né, estamos juntos até hoje. Isso aqui foi importante tanto para o meu crescimento quanto para o crescimento dessas pessoas, tá? Então acho que esses foram alguns pontos aqui. Antes de eu entrar nos meus pontos, eu quero falar um pouquinho sobre base de investimentos para você. Dani, eu vou precisar da sua ajuda aqui. Estão preparados? Quero que vocês foquem agora. Ó, senta para frente na cadeira. Senta para frente na cadeira, tá? Pega a sua, sei lá, foca no que eu vou te mostrar. Eu vou até tirar os comentários agora, porque eu quero que vocês prestem muita atenção, que eu vou fazer alguns exercícios rápidos, tá? Vou fazer um exercício rápido, aí eu vou pegar e vou falar sobre ele. Vou fazer outro exercício, vou falar sobre ele, e assim vai, tá bom? Então presta atenção e foca aqui. É o seguinte. Você lembra que eu te falei sobre o exercício da Lady Gaga e do Will Smith? Presta atenção agora, tá? Eu vou te mostrar agora visualmente para você ter uma noção da dimensão da importância disso. Me ajuda aqui, por favor, Kaique. Ó, é o seguinte, ó. Aqui, quero que você preste atenção aqui, ó. Vem daqui, Kaique. Aqui, você tem duas pessoas. Tem uma pessoa aqui e uma pessoa aqui, tá? Você tem uma pessoa aqui e uma pessoa aqui. Essa pessoa, ela investe o equivalente a R$2.000. R$2.000 todos os meses, tá bom? Então aqui a gente tem cada moeda valendo R$1.000. Olha pra mim. Cada moeda R$1.000, ok? Cada moeda que vale R$1.000. Então eu vou pegar R$1.000 aqui e vou colocar 2. Então com 19 anos, uma pessoa investe R$2.000. Mais R$2.000. Com 21 anos, essa pessoa investe mais R$2.000. Com 22 anos, essa pessoa investe mais R$2.000. Com 23 anos, investe mais R$2.000, mais R$2.000, mais R$2.000 e mais R$2.000. E tem uma outra pessoa que ela não investe nada dos 19 anos até os 25 anos. E ela começa a investir aos 26. Essa pessoa aqui fala, não vou mais investir na minha vida. E ela não investe mais até os 65 anos de idade. Tá vendo? Olha pra mim aqui. Então você tem uma pessoa que ela investe dos 19 anos até os 26 anos. E ela nunca mais investe. E você tem uma outra pessoa que investe dos 26 anos até os 65 anos. Olha aqui, ó. R$2.000 com 26, R$2.000 com 27, R$2.000 com 28, R$2.000 com 29 e vai seguindo aqui, ó. Ela investe todos os anos até os 65 anos de idade. Então, foca aqui. Ó, essa pessoa aqui, ela investiu isso daqui de moeda. Esse bolo aqui. Essa pessoa aqui, ela investiu tudo isso daqui de moeda. Tudo isso aqui de moeda. Então, uma pessoa investiu isso aqui de moeda. Outra pessoa investiu isso aqui de moeda. Certo? Quem vai ter mais dinheiro? A que investiu isso ou a que investiu isso? E é aqui onde entra a magia dos juros compostos. Por quê? Porque se cada moeda dessa equivale a R$100.000, essa pessoa que começou aqui vai ter R$1.000.000 aos 65 anos. Essa pessoa aqui vai ter R$900.000 com 65 anos. Então essa que só investiu isso e tem R$1.000.000.
Essa investiu tudo isso e tinha 900 mil. Por quê? Porque essa daqui começou mais cedo. E o maior arrependimento do investidor é não ter começado mais cedo. Se você fala com todos os grandes investidores, geralmente os arrependimentos deles são: putz, eu queria ter começado mais cedo. Pô, o cara começou a investir com 20 anos, eu queria ter começado mais cedo. Comecei com 15 anos, eu queria ter começado mais cedo. É sempre isso. Então, por que eu mostrei esse exercício? Para você entender e decidir o seguinte: você vai começar agora a investir. Se você não investe, você vai começar agora. Se você já investe, você vai potencializar os seus aportes. Se você já tem muita grana, você vai potencializar o seu reinvestimento. Mas você vai começar agora, tá? Deixa eu falar com vocês antes de a gente seguir para os próximos exercícios aqui. Fez sentido isso daí que eu mostrei para vocês? Fez sentido aqui? Me diz se teve sentido, que eu vou lhe mostrar mais 4 exercícios para vocês, tá? Então assim, se você já tem 30 anos também, por exemplo, não precisa se preocupar, tá? Ontem eu descobri que o Luiz Barsi começou a investir aos 30. O Barsi começou a investir com 30 anos. Caraca, e o cara tem 4 bilhões de reais hoje, tá? Beleza? Fez sentido? Conseguiram captar o que eu acabei de mostrar? Beleza? Tá bom. Então, sejam preparados para o próximo exercício. Porque se a gente entende que o que eu mostrei fez sentido, você precisa começar a investir cedo, você precisa começar a fazer cada vez mais rápido as suas aplicações, porque quanto mais tempo demora, mais esforço você vai ter que fazer. Olha quanto a pessoa investiu, ela investiu muito mais, ainda assim não conseguiu mais resultado. Então agora a gente precisa entender quais são os princípios dos investimentos. Quais são os princípios dos investimentos? Eu vou te passar 4 princípios dos investimentos agora, tá bom? Então, presta atenção aqui comigo. De novo, Dani. Dani sem descanso hoje, hein, Dani? Tira os comentários, por favor, aí, cara. Olha só. O que acontece? Como que tira os comentários? 3 pontinhos, desativar comentário. Perfeito. O que geralmente acontece? As pessoas que elas têm uma mentalidade... Eu não vou chamar de mentalidade pobre, não é isso, mas... É uma mentalidade de querer ficar rico muito rápido e de uma forma muito fácil, acreditam em dinheiro fácil, elas geralmente vão se entregar à ganância, tá? Eu já me entreguei à ganância, mas ainda bem que foi no começo da minha carreira, porque a ganância geralmente ela te conquista com agrados e te proporciona uma falsa segurança, tá? E as pessoas que têm essa mentalidade, elas vão cair em golpes, elas vão cair em pirâmides financeiras, elas vão fazer besteira, tá? Então elas geralmente vão investir assim, ó. Aqui é o modelo perfeito de quem investe querendo ficar rico muito rápido. Então o que acontece? Você geralmente tem pessoas aqui em cima e você geralmente tem pessoas aqui embaixo. Isso daqui é um investimento que não foi construído com uma base sólida. No momento que alguém que está aqui no topo da pirâmide sai, você não vê impacto. Outra pessoa sai, você não vê impacto. Outra pessoa sai, você não vê impacto. Agora, quando todo mundo que está aqui em cima sai, a base desmorona. Né? Por que a base desmorona? Porque não existe uma base sólida. Então, se você vai construir sua vida financeira sem uma base sólida, você pode ter certeza que em algum momento você vai ser deixado na mão. E quando isso acontecer, como você não tem uma fundação importante aqui nos investimentos, tudo vai ruir como se fosse uma pirâmide financeira. Geralmente é assim que acontece, tá? Então, percebam que eu tirei daqui de cima, né? Eu tirei moedas daqui de cima. O que são essas moedas de cima? São aquelas pessoas que entraram antes. São aquelas pessoas que estão liderando uma pirâmide. São aquelas pessoas que estão liderando um projeto fraudulento. E nesse momento, quando essas pessoas resolvem puxar o botão e tirar a grana delas, todo mundo perde, você perde. Você perde, seus amigos perdem. Então você precisa fugir disso, tá bom? Primeira coisa, deixa eu trocar uma ideia com vocês aqui, tá? Vocês entenderam o conceito de um investimento sem base sólida? No momento que você investe em algo que não tem base sólida e os cabeças eles saem antes de você, você vai perder dinheiro. Mas perceba que quando eu tirei a primeira moeda, a base não caiu. Quando eu tirei a segunda moeda, a base não caiu. Quando eu tirei a terceira moeda, a base não caiu. Por quê? Porque você não consegue perceber, isso é imperceptível. No momento que todo mundo que está em cima tira, a base inteira vai ruir. E eu já conheço muita gente que caiu em golpes parecidos
e já vi muitas outras pessoas que têm muitos amigos que caíram em golpes parecidos e você precisa fugir disso. Se não tiver uma base sólida, você tem que pular fora, tá? Então o aprendizado aqui, o pilar que você precisa levar para casa é: se não tiver uma base sólida, o investimento vai ruir mais cedo ou mais tarde. Porque não existe dinheiro fácil. O único dinheiro fácil está na promessa de que existe dinheiro fácil, ok? Então, anotem esse princípio na sua mente, no seu coração. Não existe o dinheiro fácil. Veja só. Aí vai ter muita gente, muito coach, etc. E, de novo, eu também não tenho nada contra. Para mim, coach é algo louvável, tá? Desde que a gente esteja falando dos bons coaches. E não dos coaches fraudulentos. Estou falando dos bons coaches, tá? Porque vai ter gente que vai falar assim: ah, mas você tem que mentalizar que é fácil ganhar dinheiro e tal. Veja, eu estou me referindo ao dinheiro fácil como o dinheiro da ganância, o dinheiro do rolinho, o dinheiro do esqueminha. Esse é o dinheiro fácil que eu estou me referindo, tá? Fuja disso, ok? Então, beleza. Entendeu isso daqui? Beleza. Fuja de investimentos ou de projetos que não tenham base sólida. Agora eu vou te trazer o segundo exemplo, tá? Segundo exemplo. Mas primeiro, peraí, fez sentido para vocês aqui? Fez sentido, né? Beleza. Então vamos lá. Deixa eu mostrar agora a segunda situação para vocês. A segunda situação é essa daqui, ó. Isso daqui é a Torre de Pisa. Tem muitas vezes que você vai montar um projeto que é um projeto Torre de Pisa, né? Você vai investir como essa torre de moedas que você está vendo. E olha só, o que acontece se eu dar uma chacoalhada na mesa? Ó, ela quase caiu, né? Então ela até se sustenta quando ela está nessa altura. Mas o que acontece se eu fizer isso? O que acontece se eu colocar mais um pouco de moeda? O projeto cai. Então, não importa o quão grande está o seu projeto. Não importa o quanto dinheiro você tem. Não importa quanto tempo você investiu. Se o seu projeto não tiver base, ele vai cair na primeira chacoalhada ou ele vai cair no momento que o seu projeto ficar grande demais para ele sobreviver sem uma fundação, tá? Leva isso também para sua cabeça, para o seu coração. Não existe um investimento único que vai te enriquecer desde que ele não tenha uma base, tá? Então volta aqui para mim e vamos explanar um pouquinho mais sobre isso. Então, por exemplo, você vai pegar, às vezes você fala assim: ah, Thiago, mas investir em renda fixa é muito seguro. Investir em renda fixa é muito seguro, tá bom. Aí você vai investir na poupança, né, que é muito seguro, legal. Ah, não rende muito? Tudo bem, não rende muito, mas vamos falar aqui de segurança, né? Aí você vai pegar e botar tudo na poupança. Aí você vai pegar e vai ter um dinheiro confiscado na poupança, né? Não é que vai acontecer, mas já aconteceu. Na época que o dinheiro foi confiscado, bicho, foi uma loucura, muita gente quebrou. O dinheiro tá na poupança, foi confiscado. Putz. Aí você tem todo o dinheiro na bolsa. Todo o dinheiro na bolsa de valores, ações e tal. Aí você tem tudo numa única ação. Aí você tem uma crise. Logo depois da crise, o mercado se recupera. E aí depois que o mercado se recupera, a sua ação, a empresa que você tinha, ela quebrou. Ela quebrou. E aí? Aí você não tinha uma base sólida, cresceu, achou que ia ganhar um dinheiro. Primeiro chacoalhão, perdeu tudo. Não tinha base sólida. Tá? Então, novamente, você teve problemas. Vou te contar uma história. A gente tem uma consultoria de investimentos, né, que a gente é sócio aqui, chamada Portfel. E aí, estava contando sobre a história de uma cliente que teve o pai que passou por uma situação muito delicada. Quero contar para vocês aqui. Chegou essa moça. Alguém consegue uma aguinha para mim, por favor? Chegou uma moça, né? E essa moça, ela falou assim: olha, eu quero contar a história do meu pai. O meu pai foi um funcionário público. Ele trabalhou a vida inteira. Ele juntou bastante dinheiro. Chegou no gerente de banco.
e falou, olha, tenho aqui 10 milhões de reais. Mas meus 10 milhões de reais não estão muito bem investidos porque eu estou ganhando pouco. Aí chegou o gerente de banco e falou, fica tranquilo, né? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar nesse outro investimento aqui. E colocou um investimento de renda fixa, né? Eu não estou entrando muito no técnico para não complicar, mas ele basicamente investiu num título pré-fixado, né? Numa LCI pré-fixada, numa taxa de mais ou menos 7%, no momento onde a taxa de juros devia ser próxima de 4%. Tá? Então, ele investiu 10 milhões de reais aí. Passados alguns anos, ele chegou para o gerente de banco e falou, olha, eu preciso tirar o dinheiro agora. A gerente de banco falou, mas se você tirar agora, você vai... Obrigado, cara. Se você tirar agora, você vai tomar um prejuízo muito grande. Eu falei, como assim eu vou tomar um prejuízo muito grande? Investir em renda fixa. Aí ele falou, sim, mas se você tirar agora, você vai perder aqui uns 3 milhões de reais. Ele falou, como que eu vou perder 3 milhões de reais? Ele falou, porque teve efeito na marcação a mercado aqui, da renda fixa e tal. Também não vou entrar no técnico agora. E aí o cara falou, como assim? Você está falando que se eu tirar agora, eu vou de fato perder 3 milhões de reais? Ele falou, 3 ou 4, depende ali do momento e tal. Aí o cara ficou muito bravo, ficou irado, e o cara, ele teve um ataque dentro da agência. Pá! Teve um ataque dentro da agência, caiu e foi pro hospital. Né? E aí ele foi pro hospital e aí ficou 45 dias internado. 45 dias internado. Passou 45 dias, sabe o que aconteceu? O cara morreu. O cara morreu e a história foi contada pela filha dele, pedindo ajuda para a nossa consultora de investimentos, para que a gente ajudasse ela a cuidar do dinheiro da herança. Olha isso, olha essa história. Então isso aqui aconteceu por quê? Tem vários motivos, mas no que tange o exemplo que a gente está dando, essa pessoa investiu tudo em uma única coisa que poderia rentabilizar muito, mas sem base sólida. Sem base sólida. E sem base sólida, até esse tipo de coisa pode acontecer, tá? O Vinícius me lembrou, o Thiago esqueceu de contar que esse cara avisou que precisaria tirar o dinheiro, sim. Tem várias coisas, eu quis simplificar aqui. Então, assim, para você ver o que pode acontecer, porque vai muito além do dinheiro. Porque lembra, gente, o dinheiro é o tempo. A primeira mensagem que eu passei para vocês aqui no desafio, o dinheiro é tempo. Quando o cara, ele perde isso, ele perdeu talvez uma década de trabalho. Uma década de trabalho. 10 anos acordando cedo, indo trabalhar, voltando, sobrevivendo. 10 anos de trabalho, tá? E agora eu vou continuar os exemplos aqui. Vamos lá? Volta para mim. Vamos nessa. E aí... a gente vem aqui para o nosso outro exemplo. Esse é o exemplo. Isso daqui, gente, tem uma base muito sólida, tá vendo? Olha como é sólido. Eu mexo aqui a mesa, ó. Ele nem mexe. Ele nem sacode. Ó, até caiu o que tinha sobrado aqui e aqui nem sacode. Tá muito sólido isso aqui. Não cai. Mas também não cresce. Entende? Então olha como a base está sólida. A fundação está muito grande, mas não cresce. Do que adianta você ter isso aqui de investimento? Isso aqui é a muralha da China. A muralha da China foi um negócio gigantesco, construído, incrível, maravilha do mundo. Mas é tão lindo e gigantesco, só que ao mesmo tempo é tão fácil de você ultrapassar a muralha da China. Não é a coisa mais alta do mundo, né? Por mais que ela seja de fato alta, ela só tem base. E se você só tem base, não é isso que você busca nos seus investimentos. Então não tem sentido, né? Então, vem cá. Se você tiver só base nos seus investimentos e você não tiver convexidade, né? Se você não tiver o que de fato vai rentabilizar, vai multiplicar aqui, não tem sentido. Você só tem base, você vai sobreviver, legal. Né? Se tiver uma grande crise, você não vai quebrar, legal. Mas cadê o ganho? Cadê o ganho? Você não vai conseguir exponencializar os seus ganhos, porque o que você tem aqui é só base, entende? Então também não adianta eu pegar, não, então já sei, então eu vou ter só base, que você só ter, vou ter um terreno aqui muito sólido, vou ter mais isso daqui muito sólido, só coisa sólida, eu vou ter dólar, só vou ter coisa sólida, legal. Mas cadê o ganho? Cadê a exponencialidade do negócio? Então, é quando você fala assim, eu vou diversificar tanto minha carteira que eu estou muito seguro. Aí você diversifica num nível que você pulveriza.
Então existe uma diferença entre diversificação e pulverização, tá? Quando você tem um único ativo, você está se expondo a muito risco. É a torre de Pisa que eu mostrei para vocês. Então pode dar muito certo ou quebrar. Quando você tem alguns ativos, aí é uma lógica boa. Quando você tem muito, aí agora você já está pulverizando o seu investimento. Então quando você pulveriza o seu investimento, você pulverizou tanto que você eliminou todo o seu risco de perder, mas também eliminou o risco de ganhar. E agora onde a gente entra no que de fato importa, o que você deve buscar. Tá bom? Última vez que eu pedi sua ajuda aqui, Dani. Ó, pessoal, por isso que tá faltando moeda no mercado. O Thiago pegou tudo. Aí é loucura, hein? Então olha só, isso daqui é o investimento que você deve buscar. Essa é a base que você deve buscar, tá? Aqui você tem uma base sólida. E você também tem uma verticalidade aqui, ó. Você tem uma altura vertical. Por quê? Porque você tem uma base, você pode crescer para cima. Então eu mexo aqui, ó, não cai. Tá vendo? Não cai. Por que não cai? Porque tem uma base sólida. E a base é tão sólida que eu posso até tirar uma parte da base que não vai cair. Então, eu posso empurrar aqui, ó. Posso tirar essa parte aqui, ó. Não caiu. Eu posso até tirar essa outra parte, essa parte pode ir mal. Ó, quase caiu, mas não caiu. Então veja que um investimento precisa ter base. Se tiver base, você pode ter um crescimento vertical, tá? Então, o que eu quis mostrar aqui para vocês? Que quando você tem base, você pode passar até por choques. Você pode passar até por momentos difíceis, momentos complexos. Sua carteira de investimentos vai sobreviver. Seus projetos vão sobreviver. E ainda assim você vai conseguir crescer. Porque com a base sólida você pode empilhar coisas em cima. Agora lembra daqui, ó, sem uma base sólida, não adianta eu empilhar coisas em cima, que se eu empilho coisas em cima ele vai cair. E se eu só tenho base e não coloco nada em cima, eu também não vou ganhar. Então eu preciso ter algo completo. Eu preciso ter um portfólio de investimentos que tenha base e exponencialidade. Certo? Deixa eu falar com vocês um pouquinho agora. Tá? Então, primeiro, fez sentido o que eu falei para vocês? Ô Dani, pega para minha frase, por favor. Fez sentido o que eu falei para vocês até agora? Deu para ilustrar? Tá? Então veja só. O que a gente aprende aqui? A gente aprende que não existe a possibilidade de você vencer na vida se você não tiver base. Então o seu portfólio de investimentos precisamos ter uma base. Não existe a chance de você vencer na vida no longo prazo se você só empilhar projetos que possam te proporcionar muitos ganhos, se você não colocar uma base sólida, tá? Se você só tem base e não coloca, não empilha coisas que também podem te trazer muitos ganhos, você também não vai chegar em nenhum grande lugar. Então o segredo é base. Essa base vem dos conhecimentos que você adquire, vem das lives aqui que você participa, vem dos cursos que você faz, vem da diversificação do seu portfólio de investimentos, tá? Não deixe de fazer isso. E não deixe o medo te fazer tomar decisões idiotas. Por exemplo, o medo, ele faz com que as pessoas que têm discernimento não tomem decisões importantes, como, por exemplo, investir em ações, investir em fundos imobiliários. Então não faz sentido. Se investir em ações a longo prazo é bom, por que alguém não vai investir? Porque você tem medo, e quando você tem medo, você não vai tomar decisões boas para você e para o seu futuro, porque você não tem literatura financeira. Tá? Agora, e se você só tem ganância e não tem uma pitada de... você não tem um cinto de segurança, aí você só vai fazer cagada. Tá bom? Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. E a frase do dia, extremamente importante, é: a ganância te conquista com agrados e te proporciona uma falsa segurança. Tá? E quando a ganância faz isso com você, é quando você não constrói uma base sólida. E você só acha que você vai crescer e em algum momento seu projeto vai ruir, e você, sua família e seus amigos vão todos juntos, e você vai acabar sozinho, isolado num quarto escuro. Talvez com ninguém para te ajudar. Tá bom? Então não deixe de fazer isso. Ok? Pessoal, eu vou postar agora a frase do dia. Parabéns para todo mundo. 18 mil pessoas aqui no sábado. Tamo junto. Amanhã, no domingo, tô aqui também. Tá bom? Com vocês. Tô aqui durante os 12 dias. Tô muito feliz por vocês estarem comigo, por vocês estarem sendo leais com o que vocês me prometeram nas lives e com o que vocês combinaram com vocês mesmos,
Esse é o compromisso mais importante, tá bom? Vou postar a frase do dia agora no feed. Não fecha o Instagram e vai embora. Calma. Pega a frase que eu vou postar agora no feed, dá um soquinho e marca a pessoa que deveria ter participado hoje, tá bom? E muito obrigado para todo mundo que compartilha sempre a live. Isso daqui é muito bacana. Não só para mim, mas é muito importante porque eu sei que muitos de vocês estão aqui hoje vieram porque alguém compartilhou com você a live. Isso aqui pode mudar muitas vidas, muitas famílias no futuro, tá bom? Um grande abraço, espero vocês amanhã às 6h06, mas antes, não deixem de curtir, marcar alguém e compartilhar. Tamo junto, galera. Um abraço. Tchau.